Boa noite, quem fala é o Lucas, sou aluno do 9º período de agronomia da PUC-PR e eu, mais a Franciele e a Geise vamos falar hoje sobre um assunto muito importante que está acontecendo agora na atualidade, que é o desaparecimento das abelhas do planeta. Então esse desaparecimento ele se dá principalmente pelas altas doses usadas de defensivos nas lavouras. Os defensivos eles acabam confundindo os feromônios liberados pelas abelhas, fazendo com que elas abandonem suas colmeias, ocorrendo assim então um abandono em massa de abelhas, sendo isso a principal causa do desaparecimento das abelhas. Hoje existem lugares que já não existem mais abelhas. Existe uma região da China onde eles têm que importar abelha para essa região para fazer a polinização das plantas, porque já não existe mais. E como já dizia um sábio físico, Albert Einstein, se as abelhas desaparecessem hoje, daqui 4 anos já não haveria mais vida no planeta. De tal forma a importância das abelhas na agricultura e na vida humana. Tudo está bem na colmeia. Milhares de abelhas, cada uma com sua função, trabalham numa harmonia perfeita. Até que de repente algo estranho acontece e elas simplesmente surtam. Sem motivo aparente, as abelhas começam a abandonar as suas colmeias, deixando para trás as larvas para nunca mais voltar. Ninguém sabe para onde elas foram, nem se ainda estão vivas, pois não há rastros ou insetos mortos nos arredores da colmeia. É um comportamento muito estranho e que está se espalhando pelo mundo. As abelhas de 10 países já apresentaram essa síndrome, que foi batizada como Colony Collapse Disorder, que significa desordem do colapso da colônia. Só nos Estados Unidos, o lugar mais afetado pela doença, 50 milhões de abelhas sumiram, esvaziando 40% das colmeias no país. Só agora os cientistas descobriram o que está fazendo com que as abelhas começam a desaparecer, que pode ser uma infecção por vírus, que danifica o código genético dos insetos. Até quando a agricultura e o interesse comercial, 80% da produção agrícola no mundo depende dessa polinização. Como já foi falado, a intensa poluição na China causou em alguns ambientes lá, que são muito poluídos, eles terem que importar realmente os insetos e até pólen e fazer manualmente essa polinização para poder haver uma certa produção naqueles locais. O que se vê como uma das causas? Além desses parasitas e outros organismos que podem atacar e deixar mais suscetíveis às abelhas, a monocultura, o excesso de uso de agrotóxicos que vem combater outras pragas estão danificando a defesa desses insetos. Então seria mais inteligente haver uma rotação de cultura, voltar a um ambiente assim melhor para as abelhas, onde elas tenham uma diversidade dessas polinizações, porque muitas plantas, as árvores frutíferas não estão mais conseguindo produzir como antes. Por exemplo, a maçã, ela é essencial a presença das abelhas para polinização. E outros organismos, assim, as plantas desaparecem, os animais desaparecem e o ser humano vai desaparecer. Então, se não forem tomadas medidas de controle, uso racional de inseticidas e agrotóxicos em si, rotação de cultura e procurar manter algum programa, algo assim que a gente possa realmente fazer com que as abelhas possam se multiplicar, voltar a um habitat ideal para elas e que venha beneficiar, porque uma é balança do outro, um é peso do outro. A gente não pode pensar só no lucro excessivo. Se daqui 4 anos, como diz Einstein, se a gente desaparecer com essas abelhas, daqui 4 anos não vai haver dinheiro e com dinheiro você vai comprar o quê? Então seria mais racional da nossa parte pensar menos no lucro, pensar no meio ambiente e na nossa cadeia, que tudo é uma cadeia e um ciclo. Então vamos voltar à origem, vamos voltar a fazer a coisa certa e equilibrar e racionar o nosso consumo. Resumindo,